O que é necessário para um indivíduo ter uma carteira de motorista? Uma condição é que o sujeito tenha mais de 18 anos. Isso é necessário. Essa é uma condição necessária. Preste atenção nessa palavra. Necessária. Condição necessária. Mas afinal, essa condição é suficiente? Basta ter mais de 18 anos que isso implica que o indivíduo tem carteira de motorista? Claro que não. É necessário também passar no psicotécnico. Outra condição necessária para se ter uma carteira de motorista. Além disso, o que precisa mais? Olha, é preciso ser aprovado no exame das leis de trânsito e ser aprovado no exame de condução de veículos. Temos então várias condições necessárias, mas nenhuma delas individualmente é suficiente para se ter a carteira de motorista. Opa, presta atenção nessa palavra. Suficiente, condição suficiente. Mas então, afinal, o que é suficiente para se ter uma carteira de motorista? É a lista toda, né? Ter mais de 18 anos, passar no psicotécnico, ser aprovado no exame de leis de trânsito e ser aprovado no exame de condução de veículo. Olha, percebeu a diferença? A diferença entre condições necessárias e condições suficientes. Veja um resumo. Suponha essas proposições. Ter carteira de motorista, representada por A. Ter mais de 18 anos, representada por B. Passar no psicotécnico, representada por C. Ser aprovado no exame de leis de trânsito, representada por D. E ser aprovado no exame de condução de veículo, representada por E. Observe que, dado A, isso implica B. Ou seja, A implica B. Se o indivíduo tem carteira de motorista, tem mais de 18 anos. Da mesma forma, A implica C, A implica D e A implica E. Nessas condições, dizemos que B, C, D e E são condições necessárias para A. É necessário para que o indivíduo tenha carteira de motorista que ele tenha mais de 18 anos, que tenha passado no psicotécnico, no exame de leis de trânsito, no exame de condução de veículo. Então, quando temos uma implicação desse jeito aqui, o consequente é uma condição necessária para o antecedente. Por outro lado, observe que é falso que C implica A, D implica A, E implica A e B implica A. Ou seja, por exemplo, B não é condição suficiente para A. Por quê? Do fato de que se tem mais de 18 anos, não implica que o indivíduo tem carteira de motorista. Não é suficiente apenas ter 18 anos, mais de 18 anos. Então, individualmente, essas condições não são suficientes para que o indivíduo tenha carteira de motorista. O que é suficiente para se ter carteira de motorista? Todas as condições. Se B e C e D e E ocorrem, então conclui-se que a pessoa tem carteira de motorista. Concluímos A. Conclusão de tudo isso. Conjuntamente, B e C e D e E são condições suficientes para A. Mas, individualmente, cada uma delas não é condição suficiente para A. O importante observar aqui é o seguinte: a diferença entre condições necessárias e condições suficientes. Preste atenção na diferença.
Condições suficientes são aquelas que aparecem no antecedente de uma implicação verdadeira. E condições necessárias são aquelas que aparecem no consequente de implicações verdadeiras. Quando falamos de condições necessárias e condições suficientes, em geral, ocorre muita confusão. Então, é importante encontrar uma maneira simples de falar sobre essas coisas, sobre o que são condições necessárias e suficientes. Dado que é bem comum que as pessoas fazem confusão a respeito, eu diria que uma boa maneira de compreender a diferença entre condições necessárias e suficiente é pensar em termos de circunstâncias. Observe o esquema a seguir, que fala sobre tais coisas. Considere essas proposições. Novamente, ter carteira, 18 anos, psicotécnico, leis de trânsito, condução de veículos. Representadas por tais letras. Observe que A implica B. Ter carteira de motorista implica ter mais de 18 anos. Nessas condições, dizemos que B é uma condição necessária para A. Por que isso? Vamos focar no que é condição necessária. B é uma condição necessária para A porque não existe circunstância na qual temos A e não temos B. Isso ocorre porque A implica B. Então não existe circunstância na qual A é verdadeiro e B é falso. Em outras palavras, não existe pessoa com carteira menor de 18 anos. Em outras palavras, se é menor de 18 anos, não pode ter carteira. Em outras palavras, todos que são A são B. Preste atenção nessa afirmação. Se B é uma condição necessária para A, isso significa dizer que todos que são A são B. Do ponto de vista de conjuntos, é como se o conjunto das pessoas, dos indivíduos que sustentam a propriedade A, está no âmbito, é um subconjunto do conjunto das pessoas que possuem a propriedade B. Em outras palavras, se o indivíduo tem carteira, está dentro de A, ele também está dentro de B. Tem mais de 18 anos. Quem é o indivíduo que está aqui, fora de A, mas dentro de B? Olha, essa é uma pessoa com mais de 18 anos, sem carteira. E quem é o indivíduo que está fora de B? Aqui, essa é uma pessoa com menos de 18 anos. Observe que B, C, D e E são individualmente condições necessárias para A. Se é o caso de A, então é o caso de B, e é também o caso de C, e é também o caso de D, e é também o caso de E. Do ponto de vista de conjuntos, isso significa que o conjunto A está contido no conjunto B, no conjunto C, no conjunto D e no conjunto E. Falamos de condições necessárias. Vamos falar agora de condições suficientes. Observe o esquema. Considere novamente essas proposições e suas respectivas representações. Sabemos que B e C e D e E conjuntamente é condição suficiente para A. Dado que o indivíduo contempla todas essas situações, então ele tem carteira de motorista. Ou seja, se B, C e D e E são verificadas, todas essas proposições, então temos A, o indivíduo tem carteira. Não há circunstância na qual temos B e C e D e E, mas não temos A. Olha, isso por quê? Porque B e C e D e E implicam em A. Em outras palavras, todos que são B, C, D e E são A.
Do ponto de vista de conjunto, isso significa que, se o indivíduo verifica todas essas condições, isso é, se é um indivíduo que contempla B, C, D e E, então esse indivíduo também está no conjunto dos indivíduos que contemplam A. B e C e D e E está contido em A. Quem é o indivíduo que está aqui, fora desse conjunto, mas dentro do A? Olha, quem é essa pessoa? É uma pessoa com carteira, porque está dentro de A. Tem carteira. Mas é uma pessoa que não contempla essas situações. Uma boa questão. O que sabemos é o seguinte: se tais condições são contempladas, então o indivíduo tem carteira. Será que é possível alguém ter carteira sem que tais condições sejam contempladas? Uma boa questão. O que eu sei é que, se tais condições são contempladas, então é garantido que a pessoa tem carteira. Mas será que existe alguém aqui fora? Infelizmente, muitas vezes erramos. Confundimos condições suficientes com condições necessárias e vice-versa. Às vezes, por exemplo, defendemos que uma condição é suficiente quando, na verdade, ela é apenas necessária, não é suficiente. Veja um exemplo. Suponha que alguém coloque essas ideias. A pessoa diz o seguinte: nosso país não é democrático. Que democracia é essa em que só os ricos podem pagar os bons cuidados médicos? Em que só os ricos têm acesso à justiça porque podem pagar os grandes advogados? Ora, para que um país seja democrático, é preciso que haja justiça social. Afinal, o que é que essa pessoa está dizendo? Vamos tentar entender este texto. Para fazê-lo, vamos representá-lo de maneira mais formal. E nesses termos, vamos representar por A, país ser democrático; B, só rico tem médico bom; C, só rico tem advogado bom; J, país com justiça social. Então, o que está escrito aqui, nessas três sentenças, é: não A implica B e C. Ou seja, não democracia implica C, só rico tem advogado bom, e B, só rico tem médico bom. Isso é, não A implica B e C. Por outro lado, nessa parte, o indivíduo está dizendo o seguinte: para que um país seja democrático é preciso que haja justiça social. Em outras palavras, democracia implica justiça social. Observe o seguinte: aqui o indivíduo está dizendo que a não democracia implica B e C. E está subentendido aqui que B e C equivale a dizer não justiça social. Isso está subentendido nessas duas coisas. Puxa, se ocorrem tais fatos, não há justiça social. Então, o que está escrito aqui é que não há, a ausência de democracia implica não J, não justiça social. Usando a lei da contraposição, isso equivale a dizer que J implica A. Conclusão disso tudo isso: no início, a pessoa diz algo que pode ser representado por J implica A, ou seja, justiça é condição suficiente para a democracia. Mas aí a pessoa termina dizendo que democracia implica justiça social, ou seja, justiça é condição necessária para a democracia. Mas afinal, justiça é o que em relação à democracia? É condição necessária ou condição suficiente? No início, falou-se algo, mas se concluiu com algo bem diferente. Percebeu como que essas coisas são delicadas? Cuidado, advogados.
Quando numa carta, num requerimento ou numa petição, solicitamos, por exemplo, providências necessárias para alguma coisa B, puxa, a rigor estamos confundindo. Basta pedir por uma providência suficiente para B. Algo que, se ocorrer, então é garantido que B ocorra. Mas, quando dizemos todas as providências necessárias, devemos deixar claro que todas as providências necessárias incluem, com certeza, as providências suficientes. Na verdade, estamos em busca de providências suficientes. Presta atenção, senhor advogado.